Ezequiel, um profeta de alma e coração, encontrava-se entre os cativos do povo de Israel no exílio babilônico. Um dia, enquanto estava à beira do rio Quebar, nos arredores de Babilônia, ele foi envolto em uma visão incomum. De repente, viu-se transportado por um vento até um vale árido e desolado. Ao chegar ao vale, deparou-se com uma cena desoladora, ossos espalhados por toda parte, ressequidos pelo sol impiedoso. O vale exalava o cheiro de morte e uma atmosfera de desesperança pairava no ar. Ezequiel sentiu-se sobrecarregado pela visão, questionando em seu coração como poderia haver vida em meio àquele cenário de desolação. Ele olhou ao redor. Os ossos eram muitos e secos, como se fossem o reflexo da condição desesperada do seu povo exilado. Deus, vendo a perplexidade do seu servo, se aproximou de Ezequiel com uma pergunta que ecoou no vale: Filho do homem, poderão reviver esses ossos secos? Ezequiel contemplou a cena diante de si, sentindo a magnitude do que foi proposto. Ele compreendeu que a resposta não estava nos recursos humanos limitados, mas na soberania e no poder do Senhor. Com humildade ele respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel reconheceu que somente Deus tinha o poder de trazer vida do que estava morto, de restaurar o que estava perdido. Ele esperou, confiante na resposta do Senhor, enquanto a voz divina o instruía a profetizar sobre aqueles ossos secos, ordenando-lhes que ouvissem a palavra de Deus. E assim, no Vale da Desolação, começou a história da restauração. Obedecendo à voz do Senhor, Ezequiel começou a profetizar, suas palavras ecoando pelas montanhas e vales. Ele proclamou a esperança e a promessa de renovação, confiando no poder de Deus para realizar o impossível. Neste vale de desesperança, a fé de Ezequiel brilhou como uma luz, iluminando a escuridão ao seu redor. Ele aguardou com expectativa o milagre que somente Deus poderia realizar, acreditando firmemente na promessa de que, mesmo nos lugares mais desolados, a vida poderia surgir do nada. Enquanto Ezequiel permanecia no Vale da Desolação, aguardando com fé a resposta do Senhor, uma voz divina ecoou novamente, instruindo-o a prosseguir com a profecia. Com determinação, Ezequiel obedeceu à ordem do Senhor e continuou a proclamar a palavra de Deus sobre os ossos secos. À medida que suas palavras ressoavam pelo vale, algo extraordinário começou a acontecer. Um som estrondoso, como o rugido de um grande trovão, e os ossos começaram a se mover. Lentamente, um a um, eles se uniam, formando esqueletos completos. Tendões se esticavam sobre eles, músculos cresciam e a pele cobria seus corpos antes despidos. Ezequiel observava maravilhado enquanto a cena se desdobrava diante de seus olhos. O vale, uma vez preenchido apenas pela morte, agora estava vivo com a atividade. O murmúrio dos ossos se movendo se transformou em um coro de vida, um testemunho impressionante do poder de Deus para trazer restauração. No entanto, apesar da transformação visível, os corpos permaneciam sem vida. Ezequiel reconheceu que o milagre ainda não estava completo, que algo mais era necessário para que esses corpos ressuscitassem verdadeiramente. Foi então que a voz divina se fez ouvir mais uma vez, instruindo Ezequiel a profetizar sobre o vento, chamando os 4 ventos para que soprassem sobre aqueles mortos, para que recebessem o fôlego da vida. Ezequiel, obediente ao comando do Senhor, levantou sua voz mais uma vez. Uma brisa suave começou a soprar, transformando-se em ventos poderosos que varriam o vale. E com o sopro do Espírito de Deus, aqueles corpos sem vida se encheram de vida novamente. Eles se levantaram, um grande exército, testemunhando a obra milagrosa de restauração realizada pelo Senhor. Assim, no Vale da Desolação, a profecia da restauração se cumpriu. Ezequiel testemunhou o poder de Deus para trazer vida do que estava morto, para restaurar o que estava perdido. Ele viu a transformação milagrosa dos ossos secos em um exército vivo, uma prova viva da fidelidade e do amor de Deus por seu povo. Com o último suspiro do vento e a vida pulsante no vale outrora desolado, Ezequiel contemplou maravilhado a cena diante de si.
O que antes era um cenário de morte e desesperança, agora pulsava com a energia da vida restaurada. O Vale dos Ossos Secos havia se tornado um testemunho vivo do poder e da misericórdia de Deus. Enquanto observava o exército ressuscitado, Ezequiel sentiu uma profunda gratidão em seu coração. Ele viu além da superfície daquele milagre. Ele viu a promessa cumprida, a esperança renovada e a fé fortalecida. Era um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus estava presente, pronto para trazer vida onde havia morte. Mas a visão não terminava ali. Enquanto Ezequiel contemplava o milagre diante de seus olhos, a voz do Senhor ecoou mais uma vez, guiando-o para um entendimento mais profundo do que ele havia testemunhado. Filho do homem, disse o Senhor, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Com essas palavras, Ezequiel compreendeu o significado mais amplo da visão. Não se tratava apenas de uma demonstração do poder de Deus para trazer vida, mas também uma representação do destino do povo de Israel. Assim como os ossos secos haviam sido restaurados à vida, assim também Deus prometia restaurar Israel de seu exílio e desolação, renovando sua esperança e sua promessa de um futuro glorioso. Ezequiel então percebeu sua responsabilidade como profeta de Deus. Ele foi chamado não apenas para testemunhar o milagre, mas também para proclamar sua significância para o povo de Israel. Ele foi encarregado de levar a mensagem de esperança e renovação para os cativos exilados, para lembrá-los do amor inabalável de Deus e da promessa de restauração que aguardava. Com zelo e determinação, Ezequiel se preparou para cumprir sua missão. Ele partiria do Vale dos Ossos Secos, não apenas como testemunha do milagre, mas como mensageiro da esperança, levando a palavra de Deus para os corações quebrantados e desesperados. Assim, no Vale dos Ossos Secos, nasceu não apenas a vida, mas também a esperança renovada. Ezequiel partiu, guiado pela luz da promessa divina, pronto para proclamar a mensagem de renascimento e restauração a um povo sedento de esperança.